Boas palavras para um bom dia. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre um grande mestre chinês, um grande mestre do Oriente que formou praticamente a cultura chinesa. Teve uma influência que até hoje se vê na cultura chinesa. Confúcio. Confúcio, os pensamentos dele, alguns pensamentos de Confúcio, estão presentes neste livro aqui, Analectos. É uma colheita, uma coletânea de pensamentos de Confúcio, porque eu costumo dizer que é impressionante que todos os grandes, os maiores mestres da humanidade não escreveram nada. Apenas viveram, apenas ensinaram, apenas transmitiram, tanto existencialmente quanto pela palavra, as suas diretrizes, os seus pensamentos, as suas propostas, as suas ideias. E assim foi Confúcio, assim foi Sócrates, assim foi Jesus, assim foi Buda, assim foi Francisco de Assis. Então parece que quando o mestre é muito elevado, muito cheio de uma sabedoria ímpar, ele não escreve, ele vive e ele transmite na sua vida os seus ensinamentos. E aí os discípulos coletam, escrevem, depois anotam e depois publicam, e assim, a princípio é uma tradição oral. Por exemplo, Buda teve 300 anos de tradição oral, só depois que foram escritos os seus ensinos, né? Jesus também, só no final do primeiro século é que foram escritos os evangelhos como nós conhecemos, enfim, mas é aí que se mostra a grandeza desses mestres. Porque, embora eles não tenham escrito nada, a sua marca foi tão grande que até hoje nós sabemos deles e nos chega a sua influência. Então eu queria compartilhar com vocês algumas ideias. E primeiro, duas descrições, né, que um dos seus discípulos, fala a respeito de Confúcio. Ele disse o seguinte: o mestre no caso Confúcio, evitava absolutamente 4 coisas: extravagância, dogmatismo, teimosia e presunção. Olha só que interessante. E mais, ele fala o seguinte a respeito do Confúcio, que o mestre era afável, embora fosse sério. Ele tinha autoridade sem ser autoritário. Era digno, mas facilmente acessível. E sabe o que era o Confúcio profissionalmente? Ele era professor. Ele era um professor de literatura. Ele viajava também à China procurando influenciar discípulos, ensinar a virtude aos seus concidadãos da época e, sobretudo, influenciar aqueles que tinham o poder de se tornarem governantes justos, generosos, honestos, né, bons. Ou seja, os seus ensinos tinham uma característica bastante política, né, no sentido de ele querer influenciar a sociedade, e principalmente aqueles que estavam no poder, para que se pudesse ter uma sociedade justa. Né? Mais uma vez, né, os grandes mestres também sempre preocupados com a felicidade humana, que se faz também na organização social, que não é apenas uma felicidade interna, é também, porque a vivência da virtude, das virtudes que esses mestres ensinaram, fazem com que a pessoa possa ter mais paz interior. Porém, também sempre preocupados, como Sócrates também foi, e como Jesus também foi, de que a sociedade fosse organizada de maneira mais generosa, mais justa, mais condizente com as necessidades do ser humano. Agora vejam como que esses ensinos de virtude, eles são universais, têm uma universalidade. Olha só o que dizia Confúcio a respeito da virtude. O mestre disse: quanto ao homem bom, o que deseja alcançar para si, ele ajuda os outros a alcançar. O que deseja obter para si, ele possibilita que os outros obtenham.
A habilidade de simplesmente tomar as próprias aspirações como guia é a receita da bondade. Ou, mais adiante, um discípulo pergunta a Confúcio. Zigong perguntou: existe uma única palavra que possa guiar toda a nossa vida? O mestre disse: não seria reciprocidade? O que não desejas para ti, não faças aos outros. Então essa é a regra de ouro, né? Que Jesus também falou a mesma coisa, né? E outros grandes mestres falaram que nós temos na consciência, nós temos a consciência de saber o que o outro precisa, o que o outro quer, e como sermos bons, como sermos generosos, como atendermos às necessidades do outro, se nos basearmos nas nossas próprias necessidades, nas nossas próprias aspirações. Ou seja, se nós sairmos do nosso egocentrismo para projetarmos nos outros aquilo que nós desejamos para nós, então nós poderemos caminhar no sentido de praticar a virtude da justiça, a virtude do amor ao próximo, a virtude da generosidade, a virtude do serviço ao próximo, porque todos nós desejamos isso para nós. Então, na mesma medida, devemos oferecer aos outros. O que eu acho interessante quando a gente estuda os grandes mestres da humanidade é que há traços comuns em todos eles. As virtudes que eles exemplificaram e as virtudes que eles ensinaram têm fundamentos comuns. Por quê? Porque são fundamentos da própria natureza do ser humano. São fundamentos divinos que residem dentro de nós. Então, fica hoje essa pequena visão de algumas palavras do grande mestre Confúcio, que até hoje é muito venerado e honrado na China. Boas palavras para um bom dia.